Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série Aquela que Escolheu Ficar. E hoje, se eu estou aqui conversando com você, é porque há muitos anos atrás existiu uma mulher que decidiu não desistir de mim. E o nome dela é Angelita. Ela nunca imaginou que um dia a parte dessa história dela seria contada em um vídeo, ou ao menos seria vista por alguém. Ela não tinha palco, ela não tinha reconhecimento e não sabia o que aconteceria no futuro. Ela era apenas uma jovem com sonhos, com planos e objetivos para a sua própria vida. Ainda muito nova e menor de idade, ela descobre uma gravidez que ela não tinha planejado. E quando uma situação dessa inesperada chegou, não são apenas os planos dela que mudou. Chegou o medo, as perguntas, a insegurança e as opiniões de pessoas que acreditavam saber o que era melhor para ela e também para mim. Naquele momento, tudo ao redor dela parecia dizer para ela: não continue, desista, escolha outro caminho, vai ser difícil demais. Ela poderia ter olhado apenas para os obstáculos. Poderia ter pensado que tudo aquilo que ela poderia perder se continuasse. Nos sonhos que talvez precisasse adiar ou não realizar. Mas, mesmo sem saber como seria o seu amanhã, aquela menina jovem decidiu permanecer. E durante os meses daquela gestação, enfrentou dificuldades que muitas pessoas nunca jamais conheceram. Batalhas que não estavam visíveis, medos que ela precisou carregar em silêncio, e mesmo ainda assim ela continuou. Mesmo depois que eu nasci, ela mais uma vez teve a oportunidade de seguir outro caminho, sem mim. Poderia ter confiado os meus cuidados a uma outra família. Poderia ter recomeçado a vida de uma forma diferente. E mais uma vez ela escolheu ficar comigo. E hoje, olhando para trás, eu consigo entender algo muito profundo. A minha mãe não escolheu ficar apenas uma vez. Ela escolheu ficar quando descobriu que eu estava sendo gerada. Escolheu ficar comigo durante os meses difíceis de gravidez. Escolheu ficar comigo quando eu nasci. E ao longo da minha vida, ela escolheu ficar comigo novamente e novamente. Todas as vezes em que as circunstâncias poderiam tê-la feito desistir de mim. Ela nunca desistiu, ela sempre esteve comigo. E se hoje eu estou aqui conversando com você, é porque eu tive alguma mulher corajosa que nunca desistiu de mim. Nem quando eu ainda estava sendo formada no seu ventre, nem depois que eu nasci. E essa história da minha mãe, a Angelita, me faz lembrar de Ruth. A Bíblia fala que Ruth também passou por um momento em que ela poderia ter escolhido voltar e desistir, pois ela havia perdido muito. Ela tinha passado pelo luto e o seu futuro era incerto. Noemi chegou a dizer que ela poderia retornar e reconstruir a própria vida em outro lugar. Ruth tinha a possibilidade de seguir um caminho mais conhecido e aparentemente mais seguro. Mas ela tomou uma decisão. Ruth disse assim: não insistas comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi. Ela não sabia tudo o que aconteceria depois. Não conhecia cada página que Deus ainda escreveria. Ela apenas tomou uma decisão de fidelidade naquele momento. E foi através daquela decisão que Deus começou a construir uma história muito maior do que Ruth jamais poderia imaginar. E eu não estou dizendo que as histórias de Ruth e da minha mãe são iguais. Mas existe uma verdade que atravessa as duas histórias. Ambas tiveram a oportunidade
de voltar para trás, escolher o caminho mais fácil. E elas escolheram continuar, elas permaneceram, elas escolheram permanecer. Talvez enquanto você escuta essa mensagem, você esteja pensando em desistir de algo, de um sonho, de um projeto, de um tratamento, de uma oração, desistir do seu chamado, desistir do seu casamento. Talvez esteja cansada de esperar por algo que parece que não vai acontecer nunca. Talvez você já tenha feito tudo o que podia e não consegue enxergar resultado algum. Eu não conheço todos os detalhes da sua história e também não posso decidir por você. Existem situações em que permanecer não significa aceitar violência, abuso, humilhação, perigo. Nesses casos, buscar proteção e ajuda também é uma decisão de coragem. Mas talvez aquilo do que você está pensando em desistir não esteja destruindo você. Talvez apenas esteja exigindo mais fé, paciência, perseverança do que você jamais imaginou possuir. Por isso, antes de tomar uma decisão definitiva, coloque tudo diante de Deus. Converse com Ele, peça direção, peça sabedoria para Ele. Peça força para continuar, caso permanecer ainda faça parte do seu propósito. Porque muitas vezes o maior milagre não acontece quando Deus muda imediatamente a nossa circunstância. O maior milagre começa quando Deus fortalece o nosso coração para atravessarmos o processo junto com Ele. A minha mãe não tinha como imaginar que 34 anos depois, a filha que ela escolheu carregar no ventre e criar estaria aqui diante de uma câmera, compartilhando a palavra de Deus, contando a história dela. Ela não sabia que a sua decisão alcançaria outras pessoas. Ela apenas escolheu ficar. E foi essa escolha que permitiu que a minha história começasse. Por isso quero deixar esta verdade no seu coração. Uma única decisão de permanecer pode mudar suas gerações inteiras. Talvez você ainda não consiga ver o que Deus está construindo. Talvez você só consiga enxergar o cansaço, os obstáculos e aquilo que precisou deixar para trás. Mas o fato de você ainda não conseguir ver o episódio não significa que ele não tenha começado, pois tudo tem um propósito. A minha história começou porque uma mulher escolheu ficar. Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje também não seja o início de uma nova história, que no futuro alcançará muitas outras vidas? Não decida apenas com base no medo. Não decida somente olhando para o seu obstáculo. Coloque tudo diante do Senhor, porque o propósito pode já ter começado na sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Nesse momento, eu quero orar por você, para que você continue persistindo, para que o Senhor dê forças para a sua vida, para que você continue caminhando, para que você tenha perseverança. Vamos orar aqui, Senhor Jesus. Eu não conheço a pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo conhece. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor leve força para esse coração, para que ela continue, para que ela persevere, para que até nos momentos difíceis ela possa ter força para continuar, Pai. Para que ela também veja daqui a alguns anos que a perseverança dela e a decisão de permanecer e ficar gerou frutos, impactou uma geração, impactou a geração dela. Em nome de Jesus, essa foi mais uma página da minha história. E talvez sem perceber, Deus também esteja começando a escrever uma página da sua.
Segunda que vem nós continuamos mais um episódio dessa série. E você vai conhecer mais um pedacinho da minha história. Eu te espero. Um grande abraço, uma ótima semana. Fiquem na paz de Deus.